vivendo em tempos novos, Pai amado. Nós cremos, Senhor Jesus, na palavra profética que foi lançado para 2020. É tempo de prepararmos o caminho para o Senhor. É tempo de prepararmos, é tempo de alinharmos os nossos corações ao Senhor, Pai. Senhor Jesus, endireita as nossas vidas, que nós possamos, Pai amado, viver, Senhor Jesus, mais realidades espirituais. O mundo natural não vai abalar a tua igreja. Nós estaremos mais espertos, mais atentos à realidade espiritual. Continua falando com a tua igreja, Pai amado. Espírito Santo de Deus, toma a direção deste culto. Usa, Pai amado, a cada louvor. Usa a vida do nosso pastor. Usa, Senhor Jesus, a cada membro desta igreja, a cada líder, Pai amado. Guarde a vida deles, Senhor Jesus, e que aonde eles estiverem assistindo esse vídeo, a tua palavra alcance e edifique a vida de cada um. Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. É tempo de se alegrar, porque o Senhor está velando pela igreja. Os olhos do Senhor está pairando pela a terra. Não tema, em nome de Jesus. Aleluia. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé.
isso, amém? Quero convidar você a estar orando na sua casa. Nós vamos continuar um pouco mais a nossa adoração e a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos, meu Pai, que o Senhor é santo, Jesus, e que nós queremos firmar a nossa vida em Ti, construir a nossa vida em Ti, Senhor. Deus querido, nesses momentos, meu Pai, é uma chance de nós vermos aonde nós estamos firmando os nossos sonhos, aonde nós estamos colocando, Deus querido, e construindo o nosso futuro. O nosso futuro é o Senhor. O nosso futuro tem que ser sempre a Tua presença e a Tua palavra, Jesus. E nessa noite, Deus querido, nós queremos declarar, Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Onde, Senhor, meu Deus querido, essa mensagem chegar, meu Pai, onde, Deus querido, essa palavra alcançar, traz, Deus querido, a verdadeira segurança e a verdadeira paz. E a verdadeira segurança está em Ti, está na Tua palavra, Deus querido, está nos Teus caminhos. Alcança, Senhor, aquele que tem sentido, Senhor, o sentimento de inconstância, aquele que tem vacilado, aquele que tem, Senhor, andado em terrenos escorregadios, meu Pai. Senhor, o Senhor é firme, o Senhor, meu Deus querido, é puro, o Senhor é santo. Prepara o nosso coração todos os dias para nos encontrarmos contigo, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Deus querido, nessa noite, nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer você que está nos acompanhando nessa live. Nós já estamos melhorando um pouquinho, amém, a condição aí das nossas transmissões, amém. E hoje a palavra que nós estaremos ministrando é uma palavra que continua ainda indo de encontro a aquilo que nós estamos vivendo com o nosso país, amém, na nossa nação e como igreja. Domingo nós falamos sobre quando Jesus ele orienta os seus discípulos e dá uma palavra de direção para que os seus discípulos vá até o outro lado, amém? Nós falamos sobre o Pedro, sobre o temor que ele sentiu, e hoje nós estaremos continuando nessa direção, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1, apenas o verso 21. Deuteronômio, capítulo 1, apenas o versículo 21, aonde Deus, por intermédio de Moisés, Ele está direcionando o povo de Israel, amém? Ele está dando uma palavra de direção, de orientação, ao qual Israel deveria observar e seguir, amém? Então, no capítulo de Deuteronômio, capítulo 1, apenas o verso 21, se você está na sua casa e puder acompanhar-nos com a leitura da palavra de Deus, se você estiver em outro lugar, estiver condição de abrir a Bíblia, senão é apenas o versículo, nós vamos estar lendo e compartilhando o texto nessa noite, amém? No verso 21, Deus diz assim: vê, o Senhor, o teu Deus, te deu essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou. O Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes, amém? Quero ler novamente. Vê, o Senhor, o teu Deus, te deu essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, o Deus de teus pais. Não temas e não te assuste, amém? Veja bem, Deus está falando com o povo de Israel. O povo de Israel já havia passado o deserto, e Deus está dando uma palavra de direção para o povo tomar posse da terra prometida. E o Senhor, Ele tem algo para tratar com Israel e para orientar Israel sobre isso, porque isso seria algo que
se eles continuassem, se eles não entendessem, eles continuariam sendo impedidos de alcançar, de chegar na terra a qual o Senhor queria que eles alcançassem, amém? Eu quero analisar o versículo. A primeira coisa que Moisés orienta o povo é quando ele diz assim: vê o Senhor. Deus dá uma direção para o povo ver a terra a qual eles deveriam tomar posse. Então veja bem, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós queremos, vai passar em primeiro lugar pelo contato dos nossos olhos. Então se você passa em uma loja, você vê um sapato, você vê uma roupa, o teu coração começa a desejar aquilo. Se você passa em um bairro bom, um bairro bonito, eu tenho certeza que há um sentimento no seu coração, porque passa-se no meu assim, que bom seria morar num lugar desse, poder comprar um apartamento, uma casa nesse condomínio, se mudar para uma cidade, amém? Se você passa às vezes numa agência de carro e você vê carros ali melhores do que o seu, com certeza no seu coração vem esse sentimento: se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu compraria ou adquiriria um carro desse, amém? Então veja bem, a fé ela se move em primeiro lugar pelos nossos olhos. Deus sabe disso. E Deus ele dá essa orientação ao povo de Israel: vê o Senhor, o teu Deus te deu essa terra. Mas veja bem, a orientação de Deus para o povo é: olhem para a terra que eu dei a vocês. Deus não manda o povo olhar as dificuldades, nem olhar as oposições que haviam naquela terra. Deus não manda o povo enxergar os problemas que eles teriam se eles quisessem obter aquela terra. Deus dá uma declaração objetiva e uma direção clara: olhem, veja a terra. Olhar a terra significava que o povo deveria ver aquilo que havia de melhor, que eles deveriam começar a sonhar com aquela terra, planejar com aquela terra, olhar o que aquela terra produzia, a qualidade daquela terra, começar a desejar que um dia eles estariam produzindo aquilo que eles desejavam, o melhor. Qual é o grande problema do povo? E qual que é o grande problema nosso? Amém? Nós não, assim que nós observamos algo que nós queremos, nós começamos a desviar o nosso foco daquilo que nós almejamos e começamos a olhar as nossas impossibilidades. Então nós começamos a pensar, e é interessante que muitas vezes as nossas impossibilidades não estão diante dos nossos olhos físicos, mas elas tomam conta dos nossos olhos espirituais, amém? Ou da nossa mente, do nosso subconsciente. E mesmo sem muitas vezes aquelas dificuldades, porque quando você olha para uma casa, para um carro que você queira comprar, você não vai enxergar a sua conta bancária, ou você não vai enxergar a sua carteira, muitas vezes, mas na sua mente você já começa a visualizar o que você não tem. Então veja bem, e Deus está preocupado com esse tipo de posicionamento, por quê? Porque esse é um posicionamento natural da humana. E a fé é justamente enfrentarmos isso, lidar com isso e sermos guiados por aquilo que a palavra de Deus diz. Veja, a terra aqui ela tem dois significados para mim. O primeiro é a terra daquilo que nós queremos nesse mundo, os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas a terra também significa a própria palavra do Senhor. E eu preciso aprender que quando eu leio a Bíblia, eu estou entrando na terra que Deus tem para mim. Então tudo aquilo que a Bíblia revela ao meu coração, ao meu espírito, eu tenho que crer e entender que é aquilo que eu vou viver. Eu tenho que olhar para essa terra que era a palavra de Deus, os seus milagres, os seus benefícios, a herança que Deus tem para mim nessa palavra, e começar
que aquilo é para mim, que eu tenho o direito de viver essa palavra, que eu tenho o direito de comer o melhor dessa terra. Quando Deus leva o povo para Canaã, veja bem, o povo para Israel não faz uma promessa em uma terra escassa ou estéril. Deus faz questão de levar o povo de Israel e manda eles olharem para uma terra que manava leite e mel. Era uma terra abençoadíssima, era uma terra que não havia falta de nada. E o que isso sinaliza? Isso sinaliza a vontade do Senhor. Porque esse era o desejo de Deus para o povo dele, e esse é o desejo de Deus para nós. Mas toda vez que o Senhor nos mostrar algo com os olhos da fé, a nossa mente carnal, ela vai vir com os seus comportamentos de limitação. E aqui está o grande problema. O restante do versículo, Deus diz assim: sobe e toma posse dela. O povo de Israel deveria entrar naquela terra, subir aquela terra e possuí-la. E esse verbo possuir fala de algo que tem que ser tomado, que tem que ser estabelecido. Então isso exigiria daquele povo uma posição assim, uma condição assim. Eles teriam que ter essa disposição de entrar em Canaã, possuir aquela terra, começar a determinar ali, amém? Mas o Senhor começa a diverti-los para algo que era muito significativo, que eles deveriam ter um comportamento diferente. Interessante que o Senhor diz assim: sobe e toma posse. Te falou o Senhor, Deus de teus pais. Nesses versículos tem alguns segredos espirituais maravilhosos. Israel é claro quando ele fala assim: olha, vocês vão possuir essa terra, e vocês têm que possuir como Deus quer que vocês a possuam. É diferente. O homem possui do jeito dele, porque tudo aquilo que Deus dá, Ele dá uma maneira de como manusear aquilo, amém? Quando nós compramos algo, vou dar um exemplo aqui simples, mas bem objetivo. Quando nós compramos algo, algum produto, amém? Acho que é o microfone, alguma coisa que tem que desligar. Está dando interferência. Quando nós compramos algo, geralmente vem um manual de instrução, e mesmo que seja uma peça simples, nesse manual, até na etiqueta, vem algumas orientações de como manusear. Interessante quando você compra uma camisa, seja ela de uma qualidade até inferior, hoje eu não sei se é assim, mas até nas camisas mais inferiores vinha uma etiqueta, e na etiqueta estava escrito assim: não lave, ou não lembro, ou não misture com outras roupas, ou não lave na máquina, lave na mão. Porque para cada produto tem um manuseio. Quando quem trabalha em transportadora sabe disso, quando eles vão manusear algum produto delicado, geralmente vem escrito na caixa: frágil, né? Então aquele que vai manusear aquela caixa, enquanto ela não for entregue, ela vai ter que ter um cuidado, um zelo, uma atenção maior com o manuseio desse produto. Então Deus está dando uma direção aqui. Moisés está falando assim: olha, sobe e toma posse dela como te falou o Senhor, o teu Deus de teus pais. Havia dado diretrizes ao povo de como cuidar, de como manusear aquela terra, de como possuir aquela terra. E é que nós precisamos sempre, quando nós quisermos algo grande com Deus, quando nós quisermos alcançar coisas maravilhosas, nós precisamos pedir sempre a Deus que Ele venha abrir os nossos olhos para nos ensinar como manusear aquilo. Em qualquer área da nossa vida, seja ela afetiva, seja ela financeira, veja bem, nós temos uma dificuldade quando temos algo em agirmos da nossa maneira. E tudo aquilo que Deus dá, há uma direção bíblica de como a gente
agir, de como a gente lidar com aquilo. E veja bem, sempre que eu estiver embaixo da direção de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus, em como manusear aquilo que Deus me deu, duas coisas vão acontecer. Aquilo que Deus dá sempre vai permanecer bom e intacto, sempre vai permanecer, amém, sendo bênção. E dois, vai se multiplicar, vai crescer. Eu já vi muitas pessoas recebendo coisas de Deus, bênçãos de Deus, milagres de Deus, coisas boas, coisas maravilhosas. E o que acontece com elas? Parece que quando chega na mão delas, seca, murcha. Quando chega na mão delas, desfaz. Por que isso acontece? Porque muitos caem nesse erro. Eles tomam posse, são dedicados e uma mente preparada para aprender e para buscar no Senhor a sabedoria e as diretrizes de como lidar com aquela bênção que Deus colocou em suas mãos. Às vezes Deus vai abrir uma porta de emprego, você vai possuir essa porta, mas Deus queria te levar muito mais longe. Deus queria fazer com que essas portas abrissem outras portas melhores e maiores. Aonde está o segredo nisso, pastor? Sempre que você conquistar algo, busque em Deus a direção adequada, a orientação certa, o conselho certo. Nunca vai faltar na palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai deixar de trazer para mim e para você a revelação, uma capacidade do Senhor para lidarmos com isso, para alcançarmos isso, para fazermos com que isso se torne uma bênção contínua e crescente nas nossas mãos. Mas veja bem, no final do versículo, Moisés dá uma direção e uma orientação de Deus. Ele diz assim: não temas e não te assustes. Então veja bem, Deus está dando uma direção clara através de Moisés. Quando Deus diz assim para eles: não temas e não te assustes, Deus precisa tratar algo ainda no coração do povo. E Deus precisava tratar o medo. É como se o Senhor já estivesse antevendo a reação. Na verdade, Ele já está antevendo, porque o povo já o havia decepcionado, já o havia sido paralisado lá atrás. Quando Moisés enviou apenas Caleb e Josué, dão um relatório bom, dão um relatório otimista da situação, mas a Bíblia diz que aqueles outros 10 espias, eles contaminam toda uma geração. Interessante isso, porque o pessimismo, ele tem essa capacidade de contagiar uma multidão. Quando você estuda o texto, a Bíblia diz que eram mais ou menos 3 milhões de pessoas no deserto. E aqueles 10 espias, eles têm a capacidade de contagiar, de contaminar aquelas 3 milhões de pessoas com um pensamento, com uma mente negativa, com um sentimento negativo de que não teria jeito, de que as coisas não vão dar certo. Veja bem, até parece com o que nós estamos vivendo hoje. Bem, isso porque eles não tinham mídia naquela época. Eles não tinham jornalistas. Mas aqueles 10 homens, sem jornalismo, sem televisão, sem live, sem WhatsApp, sem rádio, apenas em um discurso, aquela palavra de pessimismo e de desânimo e de medo, ela vai tomando conta, até o ponto da Bíblia diz que toda aquela geração foi reprovada, porque eles não tiveram coragem, a ousadia de crer que bastava a presença e a promessa de Deus e eles conquistariam. Mas eles se deixaram levar por esse sentimento. Então é muito importante
eu e você nesse momento, ou em tudo na nossa vida, sempre diante dos desafios, nós estaremos nesse ponto, nesse dilema. Até porque nós somos chamados para conquistas maiores do que nós. Você foi chamado para conquista maior do que você. Deus nunca chama alguém para uma conquista que ele tem condição, na força dele, de conquistar. Todos os nossos desafios serão maiores do que nós. Sempre eu e você seremos o Davi. E sempre os nossos desafios serão os Golias que aparecerão. E nós só vamos conseguir com fé, com ousadia e movidos pela palavra do Senhor. E agora o povo está preso, eles estão de mãos atadas. Mas essa é uma nova geração. Quando Moisés está falando aqui, ele já está falando para os filhos daqueles que haviam morrido. Aquela geração que havia se intimidado, que havia temido, eles já não estavam mais. Mas agora se levanta-se uma outra geração, uma geração pura. E muitas vezes Deus precisa matar ainda em nós algumas gerações que ainda nós trazemos do mundo e construir em mim e em você um novo homem, uma nova mulher, segundo o coração dele. Aí Deus diz assim, através de Moisés: não temas e não te assustes. E eu quero trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com você em cima dessa palavra, não temas, amém? Grave isso. Antes de levar o povo a uma posição de ousadia, Deus trabalhava com a alma desse povo. Então veja, antes de Deus levar aquele povo para a conquista, Deus está tratando a alma deles. Porque o que Deus está falando ali? Se Deus está falando não temas, se Deus está falando não te assustes, é porque Deus sabia que eles seriam provados nessa área. Que na hora da situação, na hora da luta, a alma deles iriam ser tentadas a temer e a se assustar. Todos nós somos assim. Ninguém pode falar que não tem medos antes da luta, antes do desafio, antes do embate. E Deus sabia que quando eles estivessem próximos da terra, olhando para os moradores daquela terra, eles seriam tentados na alma. Todos nós. E esse é o grande desafio. Veja bem, nós não precisamos mais entrar em Jericó. Jericó aqui representa, Canaã representa os nossos sonhos. Mas sempre que eu e você estivermos lutando pelos nossos sonhos, a nossa alma ela vai ser confrontada. Sempre. E aí é que entra a fé. É aí que entra o que está no meu coração. Aí é que entra o que vai prevalecer, o homem espiritual. Se o que vai prevalecer vai ser a palavra, se o que vai prevalecer vai ser o Espírito Santo, se o que vai prevalecer é a unção, é a ousadia. A cada nova terra, precisamos de um novo nível de ousadia. Por isso que nós precisamos de desafios. Por quê? Porque a cada novo desafio, a sua alma vai passar por um tratamento. E aí que está um dos grandes problemas. Quem para de ter desafios na vida, ele começa a dar descanso para a sua própria alma. Então você vai ver muitas pessoas que têm essa postura: para mim tá bom, eu não quero mais me arriscar, eu não quero mais passar por isso. Por que elas se acomodam? Porque elas não querem mais ser desafiadas em crescer na sua alma, no seu interior. Porque a nossa alma ela tem
uma queda, uma tendência a se acomodar, a parar. Agora entenda uma coisa: quanto mais você tem desafios e quanto mais você leva a sua alma a ser confrontada, mais você e eu crescemos, mais você e eu começamos a nos parecer com aquilo que o nosso Senhor é. Então, se eu paro de ter desafios, eu paro no nível de transformação e de crescimento espiritual. Aquele povo teria, e a cada novo desafio veria novos temores. Então, se eu tenho um desafio hoje, se nós estamos vivendo hoje um desafio para construir uma igreja, imagine, pastor, nós vamos construir uma igreja e vamos parar. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu vou estar me acomodando. Após essa igreja, nós vamos ter que ter desafios maiores, porque o nível de ousadia que eu tenho hoje já vai ter sido suficiente para alcançar esse nível de sucesso. Mas se eu quero coisas maiores, a questão não é, eu tenho que estar pronto a ser desafiado e crescer na minha alma para coisas maiores. E é assim, isso que Deus está falando com aquele povo. A cada nova terra, eu e você precisamos de um novo nível de ousadia. Outra coisa, nós precisamos ter um ânimo bom. Quando Deus fala para Moisés, não temas e não te assustes, Deus está falando para eles, mantenham-se motivados, mantenham-se pessoas com a mente ativa e pensando sempre no positivo. E aqui está uma outra situação. Sempre que algo começa a ficar difícil, nós começamos a murmurar. E eu estava meditando nessa tarde sobre isso, e o Senhor me levou a uma palavra sobre a murmuração. E é interessante que a Bíblia diz que a murmuração do povo de Israel, ela foi tão grande que a atmosfera da casa, das tendas do povo de Israel era uma atmosfera de murmuração. A Bíblia diz assim, que eles levavam a murmuração para dentro de suas tendas. O que é interessante sobre isso, não adianta você ouvir uma palavra, às vezes no culto. E é interessante porque Deus está nos colocando à prova. Você está ouvindo o culto hoje dentro da sua casa, alguns. E muitas vezes você vem para o culto, nós viemos para o culto, ouvimos uma palavra maravilhosa, no culto somos santos, no culto damos glória a Deus, mas quando chegamos em casa, os nossos olhos já vão para as dificuldades e a nossa boca começa a murmurar. Só que quem está em casa assistindo o culto hoje não vai poder fazer isso, porque já vai estar em casa, né? Você já está aí. Qual que era o grande problema? As famílias estavam contaminadas, os filhos estavam sendo criados dentro das suas casas por um ambiente de murmuração. E infelizmente é o que nós estamos vivendo hoje. Famílias cristãs, que homens, pais, mães que estão no culto, jovens que estão na igreja, entram no culto, mas quando chegam na sua casa, o ambiente da sua casa é um ambiente, são tendas amaldiçoadas com a maldição da murmuração. E é isso por quê? Porque muitas vezes você vai ouvir uma palavra de vitória dentro no culto, mas quando você volta para casa, sua alma e seu pensamento já começa a questionar: se eu vou vencer, por que isso acontece na minha casa? E a partir daquele momento você já começa, sua mente, sua boca já começa a ser condicionada àquilo. Mas Deus quer mudar essa realidade. Deus quer nos ensinar a termos uma mente vitoriosa. Deus quer nos ensinar a termos uma língua vitoriosa. Deus quer nos ensinar a termos um coração vitorioso.
Deus quer nos ensinar que a perseverança, ela vai cumprir em mim e em você a obra a qual ela precisa cumprir. Deus quer nos gerar uma nação e uma geração de vencedores. E agora Deus está tratando com aquele povo. Deus está derrubando os gigantes da mente e da alma daquele povo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, eu quero que você guarde essa palavra. Eu quero que você ore. Quando nós estivermos orando, nós vamos orar em cima desse versículo. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, verso 13. A Bíblia nos diz assim. O título diz assim: sede santos. Isso é uma palavra para nós. Verso 13, ele diz assim: portanto, estando com a mente preparada. A Bíblia nos ensina a estarmos com a mente preparada. Quer dizer, que Deus trabalha com pessoas com a mente pronta. Para cada situação, a nossa mente tem que estar pronta em Deus para responder segundo o nível de fé que aquela situação vai exigir de nós. Porque aonde que o diabo quer entrar? Na mente. Quando a gente vê uma pessoa influenciável, quando a gente vê uma pessoa fraca, quando a gente vê uma pessoa tendo atitudes burras na vida, às vezes você vê homens largando famílias e você vê que aquilo que ele está fazendo vai dar com os burros na águas, vai dar errado. Pessoas que vão tomando direções assim, e a gente fala assim: a mente foi tomada, fizeram a mente dele. E é isso que a palavra nos ensina. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos direcionando sobre isso. Ele diz assim: estejam com a mente preparada. É o que Deus está fazendo com o povo de Israel. Antes do povo entrar na terra, antes do povo enfrentar gigantes, Deus já está entrando na mente daquele povo. Por isso que eu e você temos que estar com a mente pronta. O problema não é a segunda-feira. O problema não é que vem. É que muitas vezes nós entramos em novos ciclos com a mente vazia, com a mente fraca, com a mente cansada, com a mente incrédula. E o apóstolo Pedro está ensinando os discípulos da igreja primitiva que eles deveriam estar prontos, com a mente preparada. No verso 13 ele diz assim: sede sóbrios e esperai. Sobriedade, uma mente capaz de entender o momento. Amém? Cada momento na nossa vida é um momento de oportunidades. Para aquele que está com a mente pronta, com aquele que está com a mente preparada, nada na vida dele acontece por acaso. Tudo tem uma chance, tudo tem uma oportunidade. Por quê? Porque quando as situações adversas vêm, ele não é levado pelo sentimento, ele não é levado pelo medo, ele não é levado pela alma, ele não é levado pelo susto. Ele está com a mente dele em Deus. A mente dele está preparada. E o mais lindo é que ele diz assim: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Esperar é uma atitude que nos desafia. Porque você quer se conhecer. Nós nos conhecemos pela nossa capacidade de esperar algo. É impressionante. Às vezes você pega pessoas que enquanto ela pode resolver as coisas, ela está feliz. Mas quando você põe ela para ela esperar 5 minutos, você vê tantas coisas ruins saindo dela. 1 minuto. A gente já vê pelas filas. Se a gente chega numa fila de banco de lotérica e você somos assim, não basta muito tempo. Já vem uma agonia, vem uma impaciência. É o primeiro estágio, é ou não é? Se a gente já não mata aquilo,
daqui a pouco começa o quê? Sair palavras. A gente já começa a reclamar da fila, do atendente. O atendente que está lá atrás daquele vidro, a gente não está ouvindo nada. Se ele tiver essa, a gente já vai falar que ele não está trabalhando, que ele fica batendo papo. A gente já começa a condenar. A espera é a prova daquele que está preparado. Mas esperar como? Esperar mantendo o coração confiante, porque ele diz assim: esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. E ele fala que essa esperança positiva, essa fé ativa, ela tem que esperar na graça que é oferecida a nós inteiramente e oferecida na revelação de Jesus. Quer dizer, é como se Deus estivesse falando assim: Douglas, sempre que você tiver um desafio e você estiver mantendo o seu espírito, seu coração, a sua mente em mim, confiante, é uma questão de tempo, porque eu vou trazer uma revelação de como você vencer, de como você sair daquela situação, de como você vai conquistar, de como que você vai alcançar. Sempre virá. Esse versículo sempre ecoa no meu coração e eu quero encerrar a palavra dessa live com ele. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 19. Eu vou pedir que os músicos já subam. Eu quero encerrar com ele. E eu quero orar por você na sua casa. Quero convidar você no domingo, às 19 horas, nós estaremos com a nossa live. O nosso culto vai ser um pouquinho maior, amém? Vai ser 1h10, o mesmo tamanho. Mas já se programar, já se organizar, em nome de Jesus. Amanhã, pela manhã, 7h30 da manhã, nós estaremos nos reunindo aqui, todos os homens, na obra da igreja. Nós estamos aí no desafio de construção, de conquista, amém? Aleluia. Eu quero convidar você agora, você que está na sua casa, capítulo de Gênesis, capítulo 21, verso 19. Então Deus abriu-lhes os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Esse texto fala de Agar. É um texto que Agar, que é a mãe de Ismael, um dos filhos de Abraão, não é o filho da promessa, não é Isaac, não é o filho de Sara, é o filho de uma concubina de Sara. E Agar, ela é expulsa por Abraão de sua casa. Deus manda Abraão ouvir a Sara, e ela toma a direção do deserto. E a Bíblia diz que quando ela está no deserto, havia acabado a água, e ela está ali tendo uma atitude de desesperança. Ela manda Ismael um pouco mais para frente, e ela se entrega-se à morte. Naquele momento a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Ismael. E é interessante, eu gosto desse texto porque a Bíblia diz que Deus não criou uma fonte de águas ali. Deus não mandou um anjo levar pão ali. A Bíblia diz que Deus apenas abriu os olhos de Agar. Veja bem, Agar estava cega pelo medo, pela desesperança, pela dor e pelo calor do deserto. Agar estava cega pela pressão de sustentar um filho. Uma mulher que era escrava, nem ela se sustentava, porque ela dependia
ela comia da mesa dos seus senhores. Mas ela estava agora tão pressionada. Porque veja bem, quantas pessoas não estão sendo sucumbidas pela pressão das contas que virão, já está vindo, das festas que pagaram e não puderam realizar. Mas nós somos o povo de Deus. Nós não vamos fugir no deserto, nós vamos passar o deserto. Nós estamos passando o deserto. Mas a nossa mente está preparada, ou tem que estar. O nosso coração tem que estar preparado. Meu irmão, só tem finalidades ser cristão todos esses anos para passarmos momentos como esses. Agora é a hora. Agora é a hora de crer. Agora é a hora de termos bom ânimo, porque a Bíblia diz que é essa fé quem vai nos salvar. Agora é a hora da nossa mente estar preparada, porque eu creio que sempre que Deus abala a terra é para trocar as coisas de lugares. A gente nunca pode esquecer que o dilúvio veio, ele matou toda a humanidade, mas ele deu a Noé toda a terra que havia. Você entende isso? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Aleluia. Deus nos chama para isso. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração. Você que ouviu essa palavra nessa noite, vai ver o sonho, a terra que você quer possuir é a terra da cura, e você está passando pelo deserto da enfermidade. Vai ver a terra que você quer possuir, a terra da prosperidade, mas você está passando pelo deserto do desemprego, ou pelo deserto de uma vida financeira limitada. E entra dia e sai dia, o sol nasce, o sol se põe, e há um coração infeliz, amargurado, trancado. Você entra na sua casa e você não tem perspectiva, você não tem esperança. Vai ver o deserto que você está vivendo hoje, é o deserto emocional, familiar, situações que não têm mudado há anos. Mas eu quero convidar você a atravessar esse deserto, porque o deserto é o lugar de velha geração morrer e uma nova geração nascer, do velho homem morrer e um novo homem nascer. Eu quero convidar você a crer, eu quero convidar você a ter esperança, eu quero convidar você a ter um bom ânimo em nome de Jesus. E eu repreendo da tua vida, eu repreendo da tua casa esses céus de pessimismo, esses céus de acusação, esses céus de angústia, esses céus em nome de Jesus trancado, como diz o nosso mentor, esses céus de bronze. Porque nós servimos um Deus que está acima das estrelas. Eu creio que o Senhor quer abrir os nossos olhos, e eu quero orar por você nessa noite,
para que o Espírito Santo chegue aonde você estiver, para que a tua mente hoje seja mudada. Comece a preparar a tua mente na palavra, comece a alimentar a tua mente, comece a alimentar os teus ouvidos, comece a alimentar o teu espírito, comece a alimentar o teu coração em nome de Jesus, com fé, com as boas novas. E eu creio que se você crê aonde você está, o Senhor começa. Veja bem, aquele deserto não mudou. Deus não tirou Agar daquele deserto e colocou ela em uma cidade, em um poço de água, não. A Bíblia diz que apenas algo aconteceu, algo caiu dos olhos daquela mulher, que a impedia de ver ou de ter uma revelação completa, a revelação da graça, a qual o apóstolo Pedro declarou: estejam com a mente preparada, para que vocês possam viver a inteireza da graça de Deus, a plenitude da graça do Senhor, a plenitude da revelação, em nome de Jesus. Nós somos chamados para viver em um nível de revelação, em um nível de poder, em um nível de capacitação. Pastor, o que eu preciso fazer? Se você não tem Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Será que você precisa de mais sinais de como o homem é frágil? Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus, volte para os caminhos do Senhor hoje. Ore na sua casa. Um dia eu estava na minha casa e eu orava pela televisão, longe da presença de Deus, mas o Senhor me alcançava. Não há distância para o Espírito de Deus, não há distância para o Senhor. Ele pode te tocar aí na sua casa hoje, Ele pode te tocar agora, se você crer pela fé. O Espírito Santo quebra cadeias agora, o Espírito de Deus toma a tua vida agora e Ele te envolve numa atmosfera de vida, numa atmosfera de um novo tempo, numa atmosfera de novas conquistas, numa atmosfera de ressurreição. Aleluia. Os olhos daquela mulher se abriu e ela pôde ver. A água estava ali. Aleluia. A igreja caminhará pelos olhos da fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Comece a adorar ao Senhor, comece a exaltar o nome dEle. Enquanto a equipe de louvor adora, comece a adorar na sua casa, comece a orar na sua casa, comece a exaltar o nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele está aí, e Ele está se movendo nessa noite. Vem Espírito de Deus, vem Espírito do Senhor. Quebra cadeias. Trata, Deus querido, a visão que está impedindo essa pessoa. Tira a cegueira. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Pois eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer você que tem estado ligado à igreja, amém? Que tem nos acompanhado, que está cultuando com a gente, amém? Nós sabemos que nós estamos aí passando por um período atípico, né?
E nós estamos nos adaptando. Estou com muita saudade, é bom. Tem sido uma experiência maravilhosa. E eu creio que a nossa igreja vai ir para um novo nível, amém? Nós vamos nos dedicar um pouco mais a essas questões das mídias sociais quando voltarmos, amém? Mas nós estamos com muita saudade dos nossos cultos, né? Então, assim que nós tivermos uma boa notícia, nós voltaremos com nossas reuniões no templo imediatamente. Se liberar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã já tem culto aqui. Tô com saudade. Nada supre, né? Nada substitui o calor humano e a sua presença, amém? Então, em nome de Jesus, mas eu quero agradecer você que nós temos tido aí, graças a Deus, uma fidelidade nas nossas lives, né? Mesmo com a nossa capengando, com os nossos erros, né? Mas a gente tem visto a disposição e o sacrifício dos irmãos de nos assistir, né? Eu creio que é um sacrifício, mas um dia isso vai mudar, né? Um dia as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Mas a gente tem procurado dar o nosso melhor, amém? Liberar sempre sobre a igreja uma palavra de vida e uma palavra de ânimo, em nome de Jesus. Quero convidar para você, domingo, não perder. Quero ver se a gente consegue reunir pelo menos o governo, aqueles que podem vir, para a gente fazer uma reunião que já quero até chamar, tá bom, pessoal do governo que está me assistindo aí, vocês, amém? Você está me vendo? Venha. Quero convocar vocês do governo 6h30 do domingo. Quem puder do governo já esteja aqui. Esteja bonitinho que você vai aparecer na televisão. Não é na televisão não, é só no Facebook. Amém? No Instagram, em nome de Jesus. Eu quero convidar o governo, pelo menos boa parte deles, aqueles que podem, tem aqueles que estão na faixa etária de risco. Né? Tô brincando, é uma piadinha aqui para quem entendeu. Amém? Mas eu quero estar aqui com o governo, nós vamos estar orando, nós vamos estar profetizando. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós vamos estar trabalhando no terreno. Nós temos um grande desafio que é encher a última cinta para o nosso telhado, amém? Então, amanhã às 7h30 da manhã, domingo às 19 horas, vamos fazer de tudo, irmãos, para no máximo 19h05 iniciar. O meu desejo é 19 horas a live entrar. A gente capengou um pouquinho aí esse domingo, tivemos que correr para a salinha. Olha, você não sabe o que aconteceu aqui domingo, né? Que coisa, parecia aqueles desenhos animados, né? Mas a gente conseguiu ainda ter um atraso de 10 minutos só, né? Creio eu. Mas esse domingo a gente quer bater ali no ponto. O áudio já melhorou, né? Já botamos aí aqui, tem quase 50 pessoas aqui. Eu tô brincando, né? Tem 5, né? A produção tá aumentando, em nome de Jesus. No domingo a gente mostra eles para vocês. Tem sido uma bênção, amém? Mas eu tenho que falar de algo também muito importante, que é as ofertas e os dízimos. Veja bem, nós temos alguns compromissos muito importantes. Eu sei que muitos não podem. Quem por favor, irmãos, no domingo, venha. Eu vou deixar um obreiro aqui a partir das 6 horas da tarde. Você passa na igreja, oferte e dizime, entrega o envelope para o obreiro, ele vai estar aqui para a gente estar orando já na live do domingo à noite, né? Então você que está com o seu dízimo, a sua oferta em casa, não retenha. A igreja está precisando, em nome de Jesus. Nós temos compromissos. Ontem eu tive que pagar o aluguel, né? Já vence a prestação do terreno, daqui a pouco aluguel de Dinamarca, tudo de novo. E a gente precisa honrar pelo menos os compromissos. E eu sei que a crise ainda não afetou, eu sei que as consequências vão vir. Seu dízimo é sua oferta, amém? Alguns irmãos, semana passada trouxeram, a gente corou aqui, né? Mas boa parte da igreja, 90% da igreja, ainda não, né? Não fizeram, não sei que fizeram pela conta, mas a gente tem acompanhado aqui pelas contas, só 2 pessoas ofertaram e dizimaram. Semana passada, nós só tivemos 5 dizimistas, 5 a 7 dizimistas, então 9 dizimistas. Nós temos uma igreja de 150 pessoas. Cadê os outros 90 dizimistas, amém? Então veja bem, e ofertantes,
as contas não param. A gente quer manter pelo menos as obrigações da igreja. Tem que falar que a gente está em obra. Hoje, essa semana, um pastor me deu os parabéns, né? Um pastor amigo falou: pastor, você é o único que está na contramão, né? Todas as obras pararam e o senhor começou. Eu falei: glória a Deus, né? Eu creio que há um caminho no deserto para nós e eu estou andando nesse caminho, amém? E glória a Deus, a nossa obra está avançando. Então, em nome de Jesus, não deixe de dizimar e ofertar. Já vou estar encerrando no final da live orando. Assim que eu terminar de orar, já encerra a transmissão. Mas, por favor, você que está lá com seu pagamento, sua oferta no banco, faça a transferência ainda hoje, se for possível, amém? É rapidinho no celular, a gente tem pago tudo, até o aluguel pagamos no celular, né? Da igreja. Faça a transferência, a pastora Amanda aí vai ser colocada a descrição aí no vídeo, né? O número da conta, tudo certinho. Guarde o seu comprovante e assim que tiver o primeiro culto, você vai trazer o seu comprovante e colocar no envelope do dízimo e a gente vai estar orando, amém? A tecnologia nós vamos estar abençoando. Mas você que está com o seu dízimo aí, quando eu fizer a última oração, quero que você ore junto comigo, amém? Outra coisa, nós temos um grande desafio, nós temos uma data determinada para sair desse salão do aluguel. O último em maio, nos 2 últimos fins de semana, a gente não pode mais estar aqui, bem? Então nós já estamos levantando as paredes, as treliças chegaram essa semana, não dá para filmar ali, mas já está ali. E a semana que vem a gente já vem soldando as treliças, só vai faltar o telhado. Só vai faltar o telhado, irmãos. O telhado ficou em R$3.800, só as telhas, né? Só as telhas. E é o que falta para a gente entrar para dentro. E a gente sabe, na dificuldade ainda vem essa crise, mas eu não posso recuar, né? Eu creio que o Senhor vai nos abençoar. Então nós vamos levantar ações, fazer ações para de alguma forma gerar as questões financeiras da igreja. Eu quero convidar você. Cada metro do telhado sai R$70. Você pode pagar em 3 vezes. Máquina da igreja, você vem, passa, divide em 3, dá 3 de R$23,33, para ser mais exatos, né? Cai direto na conta da igreja, a gente consegue pagar lá direto e você parcela em 3, né? Então nós precisamos levantar quase R$5.000 até o dia 10 desse mês que vai vir, abril, para a gente já dar entrada nas telhas. Muito. Se a gente tiver aí 60 irmãos, cada um oferte 1 metro, a gente já bate a nossa meta, praticamente. 60 irmãos, então não é impossível, parcelado em 3, fora dos dízimos, amém? Então eu quero convidar você que deseja, nos procure, passe aqui na igreja, parcele aí, passe o seu cartão, em nome de Jesus. E eu quero também aproveitar as pessoas que vão estar ouvindo e vendo essa live. Nós sabemos que estamos atingindo, graças a Deus, um número surpreendente de pessoas. Eu creio que muitos são amigos, amém? Que congregam em outras igrejas, familiares. Eu tenho parentes meus, minhas irmãs aí, meus cunhados. Abençoa a gente aí, cunhados, em nome de Jesus. Amo vocês, oro muito por vocês, amém? Então nos abençoe com 1 metro, já ajuda. Muitas pessoas estão em outros estados, são amigos que a gente não tem mais perto, mas continuam, conhece a nossa obra, o nosso trabalho, sabe quanto tempo a gente está aqui, trabalho sério, a gente ama o que faz, amamos vidas. Então participe. Eu quero, mesmo aqueles que moram em outros estados, contribui com 1 metro, né? Ah, pastor, como eu posso contribuir? Você tem o nosso contato, WhatsApp, Facebook, vai ter a descrição no vídeo da conta da igreja. Faz um depósito, faz uma transferência, depois fala pra gente, a gente vai estar prestando conta daqui e vai ser maravilhoso. Eu creio que Deus vai te abençoar, eu creio que essa obra é bênção e ela vai retornar para você com bênçãos maravilhosas em nome de Jesus. Então quero agradecer a você, nos ajude a um pedido, a um clamor, a uma oração e a um anseio do nosso coração, que a gente sabe que é um anseio do coração de Deus. Essa obra ela vai florescer cada dia mais. Quero te agradecer e encerrar essa live. Pega o seu envelope, eu vou estar orando por aqueles que estão com seu dízimo na sua casa. Às vezes você deixou na Bíblia, deixou guardado lá na gaveta, no armário.
Mas se prepare, todas as nossas lives a gente tem orado e abençoado. Então na próxima você já deixa aí guardadinho próximo de você. Se está próximo, pegue ele, eu vou estar orando, vou estar abençoando. E assim que eu terminar a oração, nós encerramos a nossa live. Senhor, te damos graças, porque o Senhor tem multiplicado o nosso amor, a nossa paixão, a nossa alegria de te servir e te adorar. Estamos com saudades dos nossos irmãos, meu Pai. Nem visita, Jesus, muitas vezes a gente pode fazer, porque há um nível de atenção, de cuidado. Mas Deus querido, faz isso passar rapidamente. Nós queremos nos abraçar, nós queremos ter a comunhão genuína, nós queremos, Senhor, estarmos juntos no mesmo lugar, para exaltar e adorar o Teu santo nome. Abençoa a vida financeira do Teu povo, não deixa faltar. Guarda os Teus filhos. Ó meu Deus querido, não deixa o Teu filho e a Tua filha ser mandado embora. Meu Deus, nós iremos passar por um período de sacrifício todos, meu Pai. Que a Tua igreja seja exemplo de postura, de ética, de equilíbrio na vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Não deixe os Teus filhos serem tocados, mas se forem, dê equilíbrio, dê força e dê provisão. Se tiver alguém no nosso meio, Senhor, na nossa igreja, da nossa família da fé, passando por dificuldades, que eles venham até nós, porque nós temos a obrigação e o zelo de cuidar, de ajudar, de, em nome de Jesus, mantê-los. Nós vamos cuidar dos nossos filhos na fé, e se Deus quiser, nós vamos cuidar de outros. Eu louvo e agradeço que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a íntima comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Tenham um bom fim de semana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.